começam de facto a ser demasiados casos. Todos os dias temos algo a envolver alguém do Chega. Atualmente parece que o debate político se tornou uma espécie de casa dos segredos. Passamos mais tempo a falar de casos e casinhos do que de questões políticas e parece que os portugueses de repente têm acesso à saúde, à educação, plena habitação. Eu sou do Seixal e recordo-me da Conselhia do Partido Socialista no Seixal, a dado momento ter tido uma grande confusão, porque contrataram prostitutas para ir bater à porta de um vereador. Conclusão, aquilo acabou com um divórcio. Olha, fica-lhe mal é estar a divulgar uma notícia falsa. Fica-lhe mal, porque eu tenho aqui um desmentido de um outro órgão de comunicação social que dizia que a notícia era falsa. Notícia falsa atinge deputado do Chega e põe o partido em polvorosa. É o tal e qual. Quero criticar. Está registado pela ERC. Se me permitir continuar a contextualização, isto surge num dia em que André Ventura critica o JN por duas capas que teve esta semana, uma em que dá conta da tal rixa em Oliveira do Hospital com militantes que eu sinceramente nem sei quem são, e diz lá, militantes do Chega fazem e acontecem. E no dia seguinte fazem uma capa onde falam de um vereador do Partido Socialista acusado de corrupção, mas não metem lá nenhum que é vereador do Partido Socialista. Sabe o que é que dizem? Que é gestor do McDonald's. Admitiu, o outro diz que não. A castração química dos pedófilos. Se forem os dois culpados, para mim que sejam os dois castrados. Acredito na presunção de inocência e, acima de tudo, acredito na investigação que foi feita e que diz que o deputado não esteve envolvido nesta matéria. Mas que a Justiça apure. E se esteve, nós somos os primeiros. Nós não ilibamos e, caso seja culpado, vai ser afastado. Agora, deixe-me dizer isto. O JN foi o primeiro órgão de comunicação social a voltar a esta notícia de 2023. E, se calhar, foi porque André Ventura os confrontou com a falta de profissionalismo que tem. Pedro Peçanha conseguiu mostrar ao partido que não estava minimamente envolvido nesta matéria, que as pessoas que apresentaram queixa eram sem-abrigos, que alegadamente foram pagos para apresentar esta queixa, neste momento estão foragidos e é por isso que a Polícia Judiciária não consegue descobrir mais coisas sobre esta matéria. Portanto, nós acreditamos que realmente pode existir uma cabala. Mas mesmo que seja, vou-lhe dizer uma coisa, a nossa diferença é que caso Pedro Peçanha realmente tenha feito este ato hediondo, acredita na presunção de inocência, mas não acredita na inocência provada. Falou de Paulo Pedroso. Nunca foi provada, não foi inocentado. Ele não foi inocentado. Quando não tem razão, não precisa de ser irritado. É porque eu tenho razão e eu não vou permitir. Paulo Pedroso foi inocentado. Ouça, o senhor gosta de ser mal educado e de me interromper sucessivamente. E, portanto, deixa-me concluir a intervenção e quando a palavra passar para si, continua. Caso Pedro Peçanha venha realmente a mostrar que esteve envolvido neste caso e que a Polícia Judiciária prova isto e que a Justiça prova isto, pode ter a certeza que o Chega vai limpar, como tem feito com todas as pessoas que estão envolvidas em escândalos e que realmente não conseguem provar a sua inocência. Neste momento, parece-me algo estranho. Dois sem-abrigo que apresentam uma queixa, não há vítima, ninguém sabe descobrir quem é que foi a pessoa violada. Parece-me estranho. E não seria a primeira vez que víamos homens, e isto tem começado a surgir cada vez mais, que são acusados. Porque hoje, olha, a mim pode-me apetecer agora ir ao Ministério Público e fazer uma queixa em relação ao Bruno. E é tão fácil, uma denúncia anónima a dizer, olha, o Bruno Gonçalves assediou-me, o Bruno Gonçalves violou-me, eu posso fazer isto. E depois o Bruno vai ter que responder aos portugueses porque é que está a ser alvo de uma queixa quando não sabe sequer identificar quem é que foi a denúncia. Não vamos comentar, não, porque os primeiros foram apanhados e a partir daí há uma sequência, mas vamos fazer a ordem cronológica. Para esconder o Tutti Frutti e o vereador a Rita do PS. Que é bem educada. Não era melhor ter o Chega reunir-se e, enfim, procurar autodisciplinar-se na forma como se comporta no Parlamento? Desculpe responder. Não sei se já assistiu ao Parlamento italiano, onde existem cenas de pancadaria. Não sei se já assistiu, por exemplo, ao Parlamento britânico. Não quero chegar a esse. Eu também não quero chegar, eu só quero que as pessoas percebam que um Parlamento é, infelizmente, um sítio de discussões acesas e que sempre foi. Eu dei o exemplo do deputado. Eu dei o exemplo do deputado do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa, que mandava pessoas a sítios que eu não vou reproduzir aqui porque são palavrões, mas isto acontecia e continua a acontecer e continuará a acontecer. Acho que todos se lembram de Manuel Pinha fazer cornos num debate na plenária. Eu não estou. O Parece uma Morta foi uma resposta a um ataque a um filho. Eu volto-lhe a dizer, eu não sou mãe, não sei como é que reagiria naquele momento. Já que estamos a falar em apartes, acho que era muito interessante sublinharmos alguns apartes que existiram hoje. Até porque hoje houve um debate que está a passar despercebido sobre a disciplina de cidadania e desenvolvimento. A votação do PSD inicialmente ia inviabilizar uma proposta do CDS para que a disciplina pudesse ser revista e que fosse retirado o conteúdo ideológico. Este debate foi agendado pelo Chega e, portanto, hoje nós tivemos uma vitória. Graças aos apartes do Chega e do CDS, o PSD mudou o sentido de voto e, portanto, sabe o que é que os portugueses não sabem hoje? É que a disciplina de cidadania vai ser revista e que vão limpar a ideologia das escolas. Isto é uma vitória do Chega. Como mulher, não sente que o prazo para a interrupção voluntária da gravidez devia ser, de facto,
alargado? Não sinto que o prazo deva ser minimamente alargado. A minha posição em relação ao tema do aborto é conhecida e, acima de tudo, tenho muito medo dos argumentos que foram dados. Os argumentos que foram apresentados é que o Estado está a falhar na resposta possível às mulheres, que alegadamente há mulheres que não conseguem aceder ao aborto em tempo útil, o que me parece manifestamente mentira, tendo em conta que Manuel Pizarro, ainda o ano passado, dava conta de que as mulheres não ficam sem abortar em Portugal e que, em média, abortam até às 7 semanas. Portanto, se o prazo legal é até às 10, as mulheres têm tempo suficiente para o fazer. Mas, acima de tudo, assusta-me a ideia de que, se o Estado não consegue dar resposta, então nós vamos alargando. Qual é que é o limite que depois colocamos? Qualquer dia tiremos a vida até às 36 semanas. Sendo alguém que é pró-vida, sei que a realidade é que as pessoas estão cada vez mais convictas de que o aborto é um direito. Ou pró-morte, no caso da mãe. Não é pró-morte. E de certeza que não ouviu a minha intervenção em plenário, senão não diria ainda isto bem. que estou... não, ainda bem, porque teria vergonha da posição do seu partido. Eu gostava de ler algo que, para mim, eu sou insuspeita por citar a CGTP. A CGTP, no dia 1 de junho, falava... muito longa, não é. pode ler. Falava sobre a forma como o Pingo Doce põe em causa a saúde das mulheres, das mães trabalhadoras, onde as FIAs chegam a dizer às grávidas trabalhadoras para recorrerem ao aborto porque a gravidez é um erro. Isto é da CGTP, não é do Chega. A CGTP está na ala oposta, para quem não sabe, lá em casa, ligado ao Partido Comunista Português. De facto, há trabalhadoras que são coagidas a abortar pelos seus patrões, numa lógica de que o lucro tem que imperar. Consegue compreender as palavras do Bruno? Claro que consigo compreender as palavras do Bruno. São palavras de quem não tem noção. São palavras que representam a elite dos humanos, portugueses comuns, sentem de facto alarme social, sentem de facto insegurança na rua. Então acha que não são percepções, não são sensações, é os desafios do dia-a-dia, é estarem nos transportes públicos e sentirem-se, nomeadamente as mulheres, assediadas, é entrarem em certos serviços públicos e não serem atendidos e verem as filas cheias de pessoas que não contribuíram tanto como eles para o seu país. Se não é ir um pouco mais além daquilo que se pretendia, impedir o atendimento gratuito aos imigrantes que ainda não tenham a situação regularizada em Portugal? Não me parece que é ir mais além. Não sei se os portugueses têm consciência lá em casa, mas sabemos que há pelo menos 1,2 milhões de euros em dívidas de estrangeiros não residentes que estão por cobrar. Este valor pode ascender aos 15 milhões. Isto está a ser noticiado por órgãos de comunicação social que não têm nada a ver, não me interessa qual é o orçamento para a saúde, interessa-me que há 15 milhões que foram utilizados de forma abusiva e que não estão a ser pagos. E o que o português comum percebe lá em casa é que anda a descontar, anda a pagar impostos e sempre que bate à porta do Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade. Olha, sabe o que é que foi decidido hoje? Diga. Que tem que ligar para certas urgências, nomeadamente em Lisboa, para saber se podem se dirigir às urgências ou não. Agora diga isto a uma mulher grávida que está a viver um período de dificuldade. E explica então à mulher grávida que há máfias que estão a trazer para cá grávidas que voam no final da gravidez aos 8 meses ou aos 9 meses. Isto até coloca em causa o bebê. Até coloca em causa o bebê. Há máfias que estão a lucrar, a trazer para cá mulheres que chegam a Portugal, que têm os seus filhos em Portugal e que depois dão início a um processo de pedido de nacionalidade. Isto não está a ser noticiado pela Rita Matias. Foi uma notícia do NAU há 45 minutos atrás. O Chega teve hoje 2 grandes vitórias. Além de garantir que os cidadãos estrangeiros têm que pagar para aceder a cuidados de saúde, acaba de uma vez por todas a isenção de taxas moderadoras. Porque é este princípio. Nós vivemos numa sociedade de plenos direitos, mas também temos deveres. E por isto, quem não contribui para a nossa sociedade ativamente não pode vir beneficiar daquilo que não é seu. Sabe que o Ministério da Saúde já tenta cobrar esses serviços que são prestados. Mas não consegue. Quando temos quase 15 milhões de euros em dívidas... Como é que vai conseguir a partir de agora? A partir de agora temos uma lei que já está a dar passos de alteração. É que até agora não havia esta necessidade de cobrança. Pelo menos não estava consagrada na lei. Agora está. Cada cidadão estrangeiro que aceda ao Serviço Nacional de Saúde vai ter que passar a pagar e temos que acabar de uma vez por todas com esta rede de tráfico de pessoas que vêm para Portugal e que, acima de tudo, ofendem aquilo que é nacionalidade. Quer dizer, nós que vimos os nossos avós derramarem o seu sangue pela nossa nacionalidade, percebemos que agora há negócio da nossa nacionalidade. Temos centros de saúde onde 94% dos atendimentos são para cidadãos estrangeiros e não residentes. Estão em dívida. São 15 milhões em dívida. Aquilo que nós discutimos aqui hoje é de absoluta importância para o setor do ambiente e energia em Portugal e não deixa de ser caricato
que só estejam representadas as forças políticas do Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o Partido Chega. Num contexto em que temos visto, dia após dia, conjuntos de manifestações e de ações até criminosas nas ruas, a Rua de São Bento cortada, a Avenida de Roma cortada, atacaram um ministro, atacaram as instalações da REN, tudo isto promovido por um conjunto de ativistas do seu nome Climáximo, presidida por João Camargo, que é esposo de Joana Louçã, autor regular na esquerda.net e no Expresso. Qual a pertinência do parentesco? Se me deixar fazer a minha intervenção, sim, eu deixo, mas suscetibilidade, é um dado público. Não me parece de todo relevante. Para o que quer que seja, acho que estamos a extravasar quando estamos a falar de parentes, de pessoas. Isto é uma opinião minha. Permita-me dizer que, na qualidade de Presidente, considero que não lhe compete emitir opiniões em relação àquilo que aqui digo. Não teci qualquer nota em relação ao grau de parentesco, que pouco me diz. Aquilo que queria dizer é que há uma proximidade ideológica e até familiar ao Bloco de Esquerda, que não está presente na sala. Não está presente na sala. Deixe-me interromper duas coisas. Relativamente às coisas que eu digo, sou eu que as digo, entende? Isto é muito sério o que eu estou a dizer. Acho que estamos a extravasar aquilo que nos trouxe aqui hoje, que é muito importante. Volto a refrisar que se começa a tornar frequente a interrupção de um grupo parlamentar. O regimento assim diz que os senhores deputados não é de um grupo parlamentar. Se me permite, deixe-me fazer a minha intervenção. Não é a falar. Assim sendo, não tenho condições de fazer a intervenção. Deputada, faça favor de se calar. E não tem nada a ver com o facto da senhora deputada ser do grupo parlamentar do Chega. Tem a ver com um conjunto de questões que disse e que eu decidi fazer uma intervenção. Dizer que, independentemente das considerações que faz, eu no uso da palavra também posso fazer as considerações que me parecem razoáveis e, quanto a mim, parece-me razoável dizer que começa a ser frequente o Sr. Presidente interromper os trabalhos e até ter um tom professoral que acho que não se adequa às condições, às funções que o Sr. Presidente desempenha e às funções que eu desempenho enquanto deputada eleita a esta Assembleia. Aquilo que eu estava aqui a frisar era algo mais importante. Era que estamos a discutir uma matéria fundamental que vai impactar o ambiente e a gestão de resíduos em Portugal e não temos aqui as forças políticas que clamam para si essas agendas. São elas Bloco de Esquerda e PAN. E a única questão que é preciso rever neste momento é garantir que o transporte destes resíduos não é feito em estradas municipais e não traz riscos de maiores às populações locais, que estes caminhões possam ser desviados e assim evitarmos, por exemplo, acidentes e evitarmos todo o tipo de condicionamentos que o transporte destes resíduos geram. A CCDR, na reunião que teve com o Sr. Secretário de Estado a 10 de março, que diz que têm limitados recursos humanos disponíveis. Quantas ações de fiscalização é que decorreram com a APA e com a CCDR? Onde é que foram? O que é que viram? Porque matéria de facto é tudo muito bonito, mas então esclareçam lá aos portugueses o que é matéria de facto e porque é que a CCDR diz que não tem capacidade de fazer fiscalização. Há aqui um telefone estragado que não funciona. A APA diz uma coisa, quem está a acompanhar o Observatório da Gestão de Resíduos diz outra. Isto parece sinceramente um país de malucos. Aquilo que nós estamos a perceber verdadeiramente é que há uma tentativa de criar o mercado do lixo. Aquilo que é preciso dizer aos portugueses é que o governo escolheu como opção política que Portugal fosse o depositário dos resíduos perigosos da Europa e que, a par disso, não tem qualquer forma de fiscalizar e, portanto, as populações poderão começar a ter contaminação de solos, problemas de saúde pública, problemas até, por exemplo, no ar que respiram, porque não há meios de fiscalização e o Governo também não está preocupado em solucionar. Lições de dignidade humana do Partido Socialista não levamos. Não sei se estou à vontade para falar, porque o Ministério Público a qualquer momento pode abrir mais um inquérito e investigar qualquer coisa que eu diga, mas, de facto, não vi o Ministério Público abrir qualquer tipo de inquérito ao Bloco de Esquerda por ter tido nas suas manifestações cartazes onde se podia ler polícia bom é polícia morto. Ou quando tinha dirigentes políticos e agora ativistas dizerem bosta da bófia. Eu não vi o líder do Chega, de facto, dizer que aquilo que apelava era que a polícia agisse de forma racista, indiscriminada. Não vi nada disso. Aquilo que vi André Ventura dizer foi: respeitem a polícia, respeitem a autoridade. É tempo de apurar-se aquilo que está a acontecer. Aquilo que eu sei foi que a Juventude Socialista veio prontamente condenar o polícia de 27 anos e dizer que o polícia é racista. Se hoje temos tumultos nos bairros, se hoje temos pessoas que se sentem segregadas e se sentem particularmente vítimas de qualquer coisa, como, por exemplo, neste caso, racismo, é porque a classe política as segregou, as guetizou
e fez com que os ressentimentos crescessem. Não, rascaria é quem está a queimar autocarros agora. É quem levou uma pessoa a estar em estado de crítico que neste momento está em coma induzido. Rascaria, de facto, é na Arrentela, onde eu vivo, vermos caixotes a arder. Porque raio é que esta onda de violência se está a alastrar pelo país inteiro. Não, eu honestamente tenho visto o Chega apelar a que, de facto, se respeitem as autoridades. Temos visto um conjunto de dirigentes políticos, nomeadamente, a colocarem em causa toda uma instituição, a dizer que há problemas estruturais de racismo, e isto atenta contra a dignidade das pessoas que ali servem, atenta contra a formação que recebem. Quantas não foram as vezes que vi a polícia dizer que preferia não entrar em determinados bairros porque depois sabe que vai ter que responder a uma série de burocracia, a uma série de inquéritos, muitas das vezes têm medo de agir porque sabem que vão ser penalizados, que vão ter consequências, que vão ficar sentados atrás de uma secretária e por isto deixam as situações a arder porque preferem preservar a sua carreira. Há uma lei aprovada em Parlamento em relação às bodycams e nós queremos que as bodycams estejam em vigor. Nós queremos que, de facto, não nos lembremos das polícias apenas quando é para reforçar miseravelmente os seus suplementos, mas depois continuamos sem lhes dar condições. Depois, na primeira hora, permitimos que um agente de 27 anos esteja a ser completamente enxovalhado. Permitimos que pessoas vão para redes sociais dizer que vão matar polícias, que não descansam, que não vão sair da rua enquanto não matarem um polícia. Isto está a acontecer. E no meio disto tudo, o Ministério Público e os meios todos judiciais estão a agir contra quem? É contra André Ventura. Mas a questão de fundo é mesmo coesão social, combate às desigualdades e polícia com também integração social. Isso Chega não tem resposta nenhuma. Não, e o PS também chegámos onde chegámos por culpa vossa. Alguns jovens da minha juventude pararam para jogar uns matrecos, conviver um pouco, e eis que alguns militantes de esquerda, porque assumiram que era de esquerda, fizeram questão de nos presentear com um grande La Vila Morena e mais umas cantigas, fizeram a questão de arrancar alguns flyers que tínhamos deixado fixados e retirar até das mãos destes meus colegas este material de campanha. Mas como é que o Chega vai a uma universidade fazer propaganda sem estar autorizado? O Chega vai às universidades, são estabelecimentos públicos, mas não precisamos de pedir autorização para entrar em universidades públicas e entregar material de campanha. E, independentemente de ter autorização ou não, nada legitima atitudes violentas, comentários depreciativos para com pessoas, ainda por cima de forma absolutamente gratuita, porque ninguém estava a ligar nenhuma àqueles jovens militantes de esquerda. E houve necessidade de chamar a polícia? A polícia, por acaso, chegou, tanto quanto percebi, não foram nem os estudantes que a chamaram. Rita de ter instrumentalizado a Polícia de Segurança Pública. Como podem imaginar, tenho 1,66 m, não andei a instrumentalizar. Não é preciso ter tamanho para instrumentalizar ninguém. Acho que ninguém me imagina a coagir de alguma forma dois agentes da autoridade. Estes agentes estavam a fazer a sua ronda habitual, portanto não foram chamados nem pela universidade, nem pela nossa comitiva. Acho que não é muito normal estarem pessoas do Chega e estarem uns cantores que ainda por cima cantavam mal a grande La Vila Morena. Tem que ir treinar mais um pouquinho. Vejo que o Chega tem sempre uma prática que é intimidatória, agressiva. Basta ouvir a Rita Matias aqui nos programas como esse apenas uma vez por semana. Um homem de 1,75 m está intimidado. Calma, Pedro, eu não mordo. O Chega não é um partido oferecido. Deixe-me lá clarificar e defender a honra do meu partido. O Chega é um partido que se disponibiliza para ser solução. Em 5 anos fomos ganhando maturidade. Passámos de partido meramente de protesto para um partido que pode almejar a governação, em primeiro lugar, isolado. O Chega diz que quer ganhar as eleições sozinho, e acima de tudo aquilo que os portugueses precisam de perceber é que nesta hora pouco importa futuras soluções com a AD. Por agora o que importa é perceberem porque é que o voto no Chega vale a pena. Por isso, por agora, o único primeiro-ministro que quer defender é André Ventura, que espero que venha a ganhar esse lugar a partir do dia 18 de maio.